Hello, students. Welcome back. Bem-vindo aí de volta. Ok, let's go to our book. Vamos para o nosso book, né? Book Me, page 45. 45. Ok? Vamos falar de possibilidade, né? Ou seja, esse would aqui, ele vai dar a terminação ria, R-I-A, nos verbos. Por exemplo, obedeceria, né? Obedeceria, limparia, procuraria, encontraria, iria, prestaria, vai ficar assim, tá? Então vamos lá. Você obedeceria? Would you obey? E would you obey? Você limparia a casa toda, a casa inteira? Would you clean the whole house? Would you clean the whole house? Você procuraria por eles? Would you look for them? Ou por elas, né? Would you look for them? Você os encontraria? Ou encontraria eles, né? Would you find them? Isso mesmo, vai juntar aqui, ó. Would you find them? Would you find them? Você iria para a escola? Would you go to school? Se quiser ficar no básico, to school, no problem, sem problema. Would you go to school? Quando você iria para a escola? When would you go to school? When would you go to school? E quando você não iria para a escola, né? When wouldn't you go to school? Você não iria para a escola? Wouldn't you go to school? Você não emprestaria? Wouldn't you lend? Você não emprestaria sua caneta para mim? Wouldn't you lend your pen to me? Isso mesmo, tá? É to me, para mim, não for me. Se eu colocar for me, significa que eu vou fazer isso no lugar de alguém, ou alguém vai fazer isso no meu lugar. Mas eu sou o destino, né? Quando for destino é o to. Simples assim. Você emprestaria sua caneta para mim? Would you lend your pen to me? Você não emprestaria sua caneta para mim? Wouldn't you lend your pen to me? Você não acreditaria nelas? Wouldn't you believe them? Ou believe them? Isso mesmo, tudo junto, believe them. Wouldn't you believe them? Believe them. Wouldn't you believe them? Você não os chamaria ou ligaria para eles, né? Wouldn't you call them? Wouldn't you call them? Ou vai trabalhando rápido aí, né? Call them. Wouldn't you call them? Tá vendo, né? Que é rápido. Às vezes você não sabia disso. Wouldn't you call them? Por que você não ligaria para eles? Why wouldn't you call them? Você olharia para eles ou para elas? Would you look at them? Ou você não, né? Você não olharia para elas, para eles? Wouldn't you look at them? Wouldn't you look at them? Percebeu algo? Procurar é sempre look for. Olhar para alguém ou para qualquer outra coisa é look at. Sempre assim, tá? É assim, é o como. Procurar por look for. Olhar para look at. E ponto, ok? Eles também têm combinações de palavras, tá? Look for, procurar, look at, olhar para. E assim vai. Você não contaria para eles, não contaria para elas? Wouldn't you tell them? Wouldn't you tell them? Ou o inglês falado, né? Wouldn't you tell them? Wouldn't you tell them? Você não diria a eles, a elas? Wouldn't you say them? Wouldn't you say them? Eu diria a eles. I'd say them. I'd say them. Isso mesmo. I'd, tá? Ou, se quiser falar a forma integral, I would. Não tem problema, tá? O jeito que você fala. Estou te preparando para o inglês que você pode ouvir, tá? I'd say them. Eu faria com eles, eu faria com elas, né? Eu pediria ajuda a eles, né? E faria com eles. I'd do with them. I'd do with them. I'd do with them. Eu iria com eles, com elas. I'd go with them. I'd go with them. Lembra que eu falei lá? With them. Junta tudo, né? With them. É a mesma coisa de você falar with him ou with them. É o famoso contexto, tá? Não tem jeito, é assim mesmo. Ok? Eu chegaria em casa. I'd get home. I'd get home. Eu não chegaria em casa. I wouldn't get home. Eu não chegaria em casa às 8. I wouldn't get home at 8. I wouldn't get home at 8.
Eu não chegaria em casa às 7h30. I wouldn't get home at 8:30. Eu não concordaria. I wouldn't agree. Normalmente falamos assim, ó, eu não ia concordar, entendeu? Mas é uma possibilidade. Então, o corretinho seria falar assim, eu não concordaria. I wouldn't agree. Eu não discordaria. I wouldn't disagree. Eu não discordaria de você. I wouldn't disagree. Eu não discordaria de você. I wouldn't disagree with you. Por que with? Porque tá? Discordar com é sempre with, tá? Disagree with you. Eu não discordaria dela. I wouldn't disagree with her. Eu não discordaria dele. I wouldn't disagree with him. Ou with them, né? Eu não discordaria deles. I wouldn't disagree with them. Ok? Então, vamos lá. Quem mais, ou com quem mais, ou de quem mais, tá vendo? É o famoso contexto, né? De quem mais você discordaria? Who else would you disagree with? Who else would you disagree with? Onde você levantaria? Onde você ia se levantar? Tá vendo? Falamos assim, onde você ia se levantar? Se fosse você. Ou seja, se levantaria. Onde você se levantaria? When, o quando, né? Sorry, quando, né? Quando você se levantaria. Se você lembrou que onde é where, get the props. Parabéns, é isso mesmo, tá? Onde é where, quando é when. Quando você se levantaria? Popularmente, quando você ia se levantar? When would you get up? When would you get up? Por que você teria que ir trabalhar? Why would you have to go to work? Why would you have to go to work? Why would you have to go to work? Agora sim, né? Onde você ia tomar café da manhã? Tá vendo? Se fosse você, onde você ia tomar? O correto é onde, e se fosse você, onde você tomaria café da manhã? Por quê? Where would you have breakfast? Why? Where would you have breakfast? Why? Com quem você iria trabalhar? Com quem você iria trabalhar? Popularmente, com quem você ia trabalhar? Se fosse você, né? Tô falando de possibilidade. Se fosse você, com quem você iria trabalhar? Who would you go to work with? Who would you go to work with? Quem você precisaria ver de manhã? Hein? Fala para mim, quem você precisaria ver de manhã? Who would you need to? Ô, teacher, eu lembrei que pode falar neira, né? Exatamente. Parabéns, congratulations. Who would you need us in the morning? Who would you need us in the morning? Who would you need us in the morning? Nossa, que rápido. Não, é que às vezes você não sabia disso, tá? Nira. Who would you need us in the morning? Quem você precisaria ver de manhã? Onde mais você iria? Popularmente falamos, onde mais você ia ir, né? Se fosse você. Iria. Onde mais você iria? Where else would you go? Where else would you go? Where else would you go? E as negativas, como é que faz mesmo? Ah, só trocar aqui, né? Só pegar would, wouldn't. Isso mesmo, tá? Sem essa, tá? Sem essa de would didn't, would don't e would want. Não, isso não existe, tá? Caso você ainda não saiba. If you don't know yet. Se você ainda não sabe, tá? Não, tá? Negativa de would é sempre, para todo mundo, tá? É would. Positiva, wouldn't, negativa. De quem mais você não discordaria? Wouldn't you? Quando você não se levantaria? Quando é que você não se levantaria? Wouldn't. Por que você não teria que trabalhar? Fala para mim. Por que você não teria que trabalhar? Só você. Wouldn't. Ok? Eu discordaria dos meus irmãos, tá? Homens e mulheres juntos é siblings. Eu discordaria dos meus irmãos. I'd disagree with my siblings. I'd disagree with my siblings, né? Se eu fosse você, né? Se eu fosse no passado, if I were... E claro que é were por causa do if, né? Lembramos disso aí, né? If I were you, se eu fosse você, né? Lembrou um filme aí, né? Eu discordaria dos meus irmãos. Se eu fosse você, I'd disagree with my siblings. If I were you. Ou vice-versa, né? Se eu fosse você, eu discordaria dos meus irmãos. If I were you, I'd disagree with my siblings. Se eu fosse você,
Eu me levantaria quando o alarme tocasse. I'd get up when the alarm clock went off. I'd get up when the alarm clock went off. Porque eu limparia o escritório. Popularmente porque eu ia limpar, né? Se fosse você, é porque eu ia limpar o escritório, mas o correto é que eu limparia. Because I'd clean the office. Because I'd clean the office. Se estiver inseguro, você pode falar I would, não tem problema, no problem. Because I'd clean the office. Se eu fosse você, né? If I were you, eu tomaria café da manhã em casa. Já que eu teria tempo, I'd have breakfast at home since I'd have time. I'd had breakfast at home since I'd have time. Eu iria trabalhar com meu pai. I'd go to work with my dad. I'd go to work with my dad. Tanto faz, né? Dá super certo. Colocar aqui no começo ou no final, né? Se eu fosse você, eu iria trabalhar com meu pai. Eu iria trabalhar com meu pai, ou ia trabalhar com meu pai se eu fosse você. Né? No começo ou no fim, dá certo. Eu precisaria ver minha irmã. I'd need to see my sister. I'd need to see my sister. Ou basiquinho, I would need to see my sister. I would need to see my sister. Mais rápido, I'd need to. I'd need to. E vai trabalhando isso. I'd need to see my sister. Eu precisaria ir, né? I'd need to go. Eu precisaria tomar. I'd need to have breakfast. Eu precisaria me levantar. I'd need to get up. Eu precisaria discordar. I'd need to disagree. E assim vai. Eu raramente iria ao zoológico. I'd rarely go to the zoo. Ou go to. I'd rarely go to the zoo. I'd rarely go to the zoo. I'd rarely go to the zoo. Essas palavras tá como raramente, constantemente, certamente, né? Certainly, mostly, most likely, muito provavelmente, sempre vem depois do would. Sempre, tá? Sempre depois desse modal verb aí, verbo de modo, né? Negativas. Aqui não precisa nem falar, né? Independente de estrutura. Se eu não usar abreviação, é porque eu estou sendo formal ou enfático. Eu não discordaria deles ou delas. I would not disagree with them. I would not disagree with them. Eu não me levantaria quando o alarme tocasse. Né? Eu não me levantaria quando o alarme tocasse. Né? I wouldn't get up when the alarm clock went off. I wouldn't get up when the alarm clock went off. Porque eu não teria que trabalhar. Because I wouldn't have to work. Because I wouldn't have to work. Popularmente, como falamos isso? É porque eu não ia ter que trabalhar. Eu estou falando de possibilidade. Eu não teria que trabalhar. Popularmente, eu não ia ter que trabalhar, né? Por isso que eu não me levantaria cedo, né? I wouldn't get up early. Why? Por quê? Because I wouldn't have to work. Porque eu não teria que trabalhar. Eu não tomaria café da manhã em casa, já que eu não teria tempo. I wouldn't have breakfast at home, since I wouldn't have time. I wouldn't have breakfast at home, since I wouldn't have time. E vai trocando aí, tá? Eu não tomaria café da manhã no restaurante, at the restaurant, na padaria, at the bakery, na empresa, at the company, e assim vai. Seja autônomo. Eu não iria trabalhar com meu pai. I wouldn't go to work with my dad. I wouldn't go to work with my dad. Se você está cansado de falar iria, tá? Você pode falar eu não trabalharia, tá? I wouldn't work. Eu não trabalharia. I wouldn't work with my dad. Eu não precisaria ver minha irmã, né? I wouldn't need to see my sister. I wouldn't need to see my sister. I wouldn't need to see my sister. Por que você não precisaria ver sua irmã? Porque eu precisaria ver minha mãe. Because I would need to see my mother. Eu não iria a um parque. I wouldn't go to a park. Because I would go to the mall. Porque eu iria ao shopping, né? I wouldn't go to a park. Because I would go to the mall. Ok? E o que eu disse aí nessas palavrinhas vem sempre depois do would, ou abreviado, né?
I'd rarely go. Eu raramente iria. Eu sempre iria. Se eu fosse você, eu sempre iria. I'd always go. Se eu fosse você, eu nunca iria, né? I'd never go. Se fosse você, frequentemente eu iria, né? I'd often go. Tá? Often é mais comum porque é mais rápido de ser falado. Você pode falar o frequently. Se eu fosse você, eu frequentemente iria. I'd frequently go. I'd frequently go. Ok? Claro, eu coloquei o go aqui só como exemplo. Pode ser qualquer outro verbo, só para reforçar. O teacher, é tão óbvio. Por que você fala isso? Porque eu vi isso acontecendo. Eu vejo, tá? Eu sei que é óbvio, mas não custa nada lembrar, tá? Aplicável para qualquer pronome, singular ou plural, tá? Ou seja, se fosse eu iria, I would go, certo? Eu iria. Então, ou seja, eu iria, você iria, ele iria, ele ou ela iria, nós iríamos, vocês iriam, eles ou elas iriam, para todo mundo. Tá vendo? Aí você vai trocando aí, tá? Por nomes também, né? My father would go, my brother would go, my mother would go, my friends would go, my relatives, meus parentes, né? Would go. E assim vai. Caso contrário, otherwise. Otherwise. Porquê de resposta because ou because. É por isso que, that's why. That's why. Para ou a fim de, in order to. In order to. A menos que, a não ser que, na linguagem das ruas, só se, né? Unless, ok? Unless. Quanto? How much? Quanto café você bebe, né? Ou melhor, pegando a estrutura, quanto café você beberia? Fala aí, se fosse você. If it were you. Se isso fosse com você. Quanto café você beberia? How much coffee would you drink? Quanto suco você beberia? How much juice would you drink? Ok? Quantas, how many? Quantos livros você compraria? How many books would you buy? How many books would you buy? Quantas vezes você faria? How many times would you do? Ok? Com qual frequência? How often? How often? Com qual frequência você faria hora extra? How often would you work overtime? Nada de do, tá? Por quê? Porque não, tá? Fazer hora extra é work overtime e pronto, acabou. How often would you work overtime? Por quanto tempo você faria hora extra? For how long would you work overtime? Quanto tempo? How long? How long? Quanto tempo você acha que isso duraria? How long, né? Would it... Opa! Vou fazer assim, né? Would it last? Isso mesmo, tá? Esse last aqui que você tá vendo de último também é o verbo durar, tá? Quanto tempo, né? Duraria? How long would it last? Ok? E assim vai, né? Quanto tempo a viagem duraria? Aí você trocou ela por um nome, né? A viagem. How long would the trip last? Quanto tempo a viagem duraria? E assim vai. Essa página aqui, tá? Page 45, ela combina com a page, let me see, 14, com a 14, tá? Por quê? Esse negócio de if que eu tô falando aqui do se, você tem que colocar ele, tá? E mais o verbo no passado. Por exemplo, se eu tivesse, né? If I had. Se eu tivesse tempo. If I had time. Aí automaticamente você faz isso aqui, ó. I would, tá? Só para deixar claro, mas você pode abreviar. Né? Porque eu construo frase que eu vou mudar as regras. If I had time, I would ou I'd. If I had time, I would go. Se eu tivesse tempo, eu iria. Ok? If I had time, I would go. Se eu tivesse tempo, eu iria. E se eu tiver? Aí você coloca na base. If I have. Se eu tiver tempo, né? Eu vou. Aí é outra coisa, né? Se eu tiver tempo, aí eu volto para a base. Tudo na base. Se eu tiver, né? I go. Se eu fizer. If I do. Se eu fizer, eu passo de ano, né? Eu passo na prova, melhor dizendo. I
pass the test. Eu passo na prova. Se eu fizer, eu passo na prova. If I do, né, deixa eu corrigir aqui. If I do, I pass the test. Né? Se eu fizer, eu passo na prova. Se eu fizesse, né, o passado de do é did, né, lá na página 14. If I did, se eu fizesse, tá vendo? O passado combina sempre com would, sempre. If I did, I would pass the test. Tá vendo que easy, que fácil, tá? Então é assim, tá? Passado simples sempre vai combinar com would, sempre. Passado simples, would, né? Simple past, né? Sempre. E até como colocar essa palavra ser, tá? Pode ver que no português fazemos isso. Ok? If I did, I'd. Tá? Eles estão sempre juntos, são camaradas aí. E aqui, se eu tiver, né? Terminar com R, né? Se eu tiver, se eu fizer. Tá vendo? Termina com R. Aqui não, sempre termina com ace. Como que forma o ace no inglês? É o passado simples, tá? É o passado simples. Simple past. Simples assim. Ok? Students, that was the class of today. Essa foi a aula de hoje. Thank you for attending. See ya in the next class.